Graças a Deus, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, versículo 5. Nos diz assim: Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meus irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente, quando nós enviávamos uma carta para algum parente distante, para alguma pessoa em outro lugar, às vezes para receber a resposta daquela carta, demoravam semanas ou até mesmo meses, dependendo para onde era o destino. Se você enviava uma carta para um outro país, e essa carta poderia demorar realmente muitos dias para chegar ali, até mesmo meses. Nós vemos muito isso em filmes antigos, em filmes que demonstravam, que retratam essa realidade de antigamente. Mas hoje em dia a situação é diferente. A nossa comunicação é instantânea. Acabamos de digitar e as pessoas elas recebem aquela mensagem que nós mandamos. E Paulo aqui na nossa meditação de hoje vai falar um pouco a respeito dessa ausência, dessa distância, mas também da sua presença. Veja que na meditação que nós fizemos anteriormente, ele falou sobre o que é ser igreja e sobre como devemos lutar em favor um dos outros e como ele lutava em favor dos crentes que ele não conhecia. Hoje ele continua a falar sobre o seu acompanhamento a respeito da vida da igreja e da fé da igreja. Ele começa aí no nosso versículo 5 falando sobre a sua ausência, Embora ausente quanto ao corpo, contudo o espírito estou convosco. O que Paulo quer mostrar aqui, irmãos, é que a distância física não significa necessariamente distância emocional ou mesmo distância de relacionamento. Nós podemos estar longe uns dos outros, mas ainda compartilharmos alegrias e tristezas. Hoje, como falamos antes, isso é bem mais fácil pela tecnologia, muito mais fácil do que na época de Paulo. Nós temos a nosso favor diversos meios em que podemos nos comunicar, podemos até mesmo nos ver, apesar de toda a distância. Mas aquela palavra que Paulo escreveu era mais incentivadora aos crentes, porque eles não tinham os nossos benefícios de hoje. Quando eles receberam essa mensagem de Paulo, eles se sentiram extremamente motivados e confortados, porque eles sabiam que Paulo, estando preso e estando longe, orava por eles e se importava com eles. Irmãos, como é bom saber de alguém longe de nós, que se importa conosco e que se coloca constantemente em oração a nosso favor. E isso nos faz pensar também a respeito dessa ação de Deus. Quando nós olhamos lá em Isaías, capítulo 57, no versículo 15, ele já havia falado a respeito tanto dessa distância quanto da sua proximidade. Nos diz assim o texto: Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nesse texto Deus fala: eu habito no alto e santo lugar, mas também estou perto daqueles que estão abatidos de espírito. Então, irmãos, Deus, ele resolveu isso, essa questão da distância, mas da proximidade, de uma forma maravilhosa, vindo habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. O que ele quer nos mostrar é que não existe mais distância. Agora, com Deus, nós temos apenas proximidade e comunhão. Mas Paulo, ele continua falando em nosso texto que ele, por causa dessa união, ele se alegra. E ele confirma duas coisas que são a perfeição da igreja. Que consiste essa perfeição da igreja? A ordem e a fé. Ele fala: estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé.
Com relação a essa ordem, irmãos, o que Paulo está dizendo é que ele confirma naqueles irmãos um procedimento digno de pessoas que foram transformadas pela ação redentora de Cristo. Eles viviam nas trevas anteriormente, eles serviam ao pecado de diversas formas. O compromisso daquelas pessoas, quando não tinham conhecido a Cristo, não era com a moral, mas agora eles são exemplos de dignidade, são exemplos de pessoas moralmente perfeitas, pessoas que se comportam de forma realmente digna. Eles são padrões de boa conduta e disciplina. E isso alegra o coração do apóstolo Paulo. Estando convosco, eu me alegro, porque eu verifico na vida de vocês uma ordem, uma organização, um novo modo de vida, um novo modo de procedimento e de conduta que foi realizado no vosso viver. Mas além disso, Paulo fala a respeito também da firmeza da fé. E veja que a grande preocupação de Paulo aqui era em relação aos ataques dos falsos profetas e falsos mestres que ele vai falar logo mais a seguir. Então Paulo aqui ele quer enaltecer a perseverança daqueles crentes na doutrina correta, que não deixava com que eles fossem levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Eles não eram levados segundo as opiniões falsas, mas eles eram guiados pela doutrina dos apóstolos. Paulo, ele enaltece a fé porque essa fé é firmada em Cristo Jesus e não nas pessoas que iam passando ali pelas igrejas e trazendo heresias. Enfim, irmãos, para concluirmos, esse é o grande ensino de Paulo nesse texto. Ordem e fé. A distância não significa distância também de relacionamento, não significa distância de interesse. A distância, apesar dela, deve nos levar a orar pelos nossos irmãos, nos alegrar pelas suas conquistas, nos alegrar pela transformação da sua vida, pela nova ordem que existe no seu viver, segundo o Evangelho. E também, principalmente, quando os nossos irmãos estão firmes na fé do Senhor Jesus. Eu convido você a orar nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Agradecemos ao Pai porque Tu nos livraste do poder do pecado e transformaste o nosso viver para um viver digno do Teu louvor. Pedimos ao Pai que da mesma forma que tenha agido conosco, Tu venhas agir no Teu povo sobre toda a face da terra, trazendo, Senhor, uma transformação plena, completa no coração, para que todo o teu povo possa andar de forma digna do teu evangelho, resplandecendo como luzeiro nesse mundo e temperando esse mundo, Senhor, com o sal do teu evangelho, para que possamos purificar e santificar todas as coisas nesse mundo. Ajude-nos, ó Pai, para que a nossa fé seja evidenciada na nossa firmeza da tua palavra e que o teu povo seja sempre firme no teu ensino. Livra-nos, ó Pai, de todo engano, de toda mentira. Livra-nos de toda heresia que muitas vezes são colocadas no meio do teu povo, para que sejamos exemplos de fidelidade na tua palavra, para que por meio da tua palavra possamos viver, por meio da tua palavra nós possamos glorificar o teu nome. É o que nós pedimos, nós clamamos, ó Pai, por meio do nome do teu Jesus. Amém.